Não importa o quão alta é a sua brutalidade de força física, a sua velocidade ou estamina. Não importa o quão cortante é a sua espada ou qualquer outra característica de combate, pois em Demon Slayer nada disso tem valor sem a concentração e sem uma boa respiração. Esse é um clichê na ficção oriental, mas é uma habilidade ofensiva em Demon Slayer, porque é daí que surgem os estilos de respiração, a maior arma no mundo de Kimetsu no Yaiba. Hoje no Ultra Nerd, você conhecerá tudo sobre os 16 modos de respirar que fazem os caçadores protegerem a humanidade. Ah, e cuidado que tem um pouquinho de spoiler, viu? Então concentre e respire. Use a segunda forma de se inscrever e extermine esse botão de inscrição Oni. No mundo real, a respiração é algo fundamental para o desempenho físico e até mesmo mental do ser humano. Ela, inclusive, é a base para diversos exercícios, técnicas marciais e também para concentração e meditação. Só que em Demon Slayer, todo esse conceito de respiração é maximizado a um outro nível, pois é por meio de técnicas e respirações que os protetores da humanidade conseguem derrotar os demônios, que são criaturas com capacidades naturalmente maiores e que inclusive podem possuir algumas habilidades aí, digamos que mágicas. As técnicas de respiração têm como principal objetivo aumentar o desempenho físico e mental dos usuários, permitindo assim uma capacidade igual ou até mesmo superior à de um demônio. E além de ser essencial no aprimoramento das habilidades, as técnicas de respiração também permitem um controle do fluxo sanguíneo, sendo bastante úteis, por exemplo, para desacelerar a circulação de veneno dentro da corrente sanguínea e também para coagular feridas mais rapidamente. Através desse comportamento das posições de luta assumidas pelos caçadores, eles conseguem concentrar a sua energia e usar técnicas que combinam destreza, elementos naturais e habilidades com as espadas para lutar contra os terríveis Onis. As técnicas de respiração são derivadas das chamadas técnicas primárias, que são os elementos básicos da natureza. Mas todas elas se originam de apenas uma, a respiração do Sol, que é a primeira que vamos falar nesse vídeo. Então, bora lá! Respiração do Sol. A respiração do Sol, ou Hinokami Kagura, que em tradução é a dança do deus do fogo, é o primeiro dos estilos elementares de respiração. O literal pai de todos os elementos que nós vemos os Hashiras usando, além de possivelmente o mais forte tipo respiratório. Essa respiração é passada de pai para filho através das gerações, isso ao lado do brinco Hanafuda. Pegando os Kamados de exemplo, que no caso é a família do Tanjiro, o seu pai, chamado Tanjiro, é um nome parecido com o do Tanjiro, mas em vez de ter um I ali, tem um U, então fica Tanjiro. O pai dele faz um ritual dançante todo ano novo. E essa dança nada mais é do que uma oferenda do dançarino da respiração solar para o deus do fogo, com o objetivo de conseguir a graça da divindade. Essa dança tem 12 passos repetidos, dados da noite para o amanhecer. Mas isso não é um problema, já que o Tanjiro diz que ao usar o estilo da respiração do sol, enquanto ele dança, o usuário e anfitrião do ritual nunca se cansará. Essa respiração foi criada por Iorichi Tsugikune, o mais forte caçador de demônios da história. Os seus movimentos, por serem inspirados no Sol, são muito variados e não possuem um jeito certo de ataque, ou seja, isso dificulta muito qualquer previsão e defesa dos Onis. O Iorichi tentou passar essa técnica para os outros Hashiras de seu tempo, no entanto, ela era demais para eles aprenderem. E com isso, o Iorichi teve que fazer uma modificação diferente para cada um, ocasionando nisso aí mesmo que você pensou. E disso foram criados todos os estilos respiratórios originais, sendo eles a água, a chama, o trovão, a lua, a pedra e o vento. Na antiguidade, um ancestral Kamado chamado Sumiyoshi viu o uso da respiração do sol e recebeu os brincos diretamente de Iorichi. E a partir daí, esse estilo esteve presente na família Kamado. Mais tarde, ou melhor, extremamente mais tarde, o Tanjiro teve flashbacks da vida de seu ancestral e viu os movimentos feitos por Iorichi. E assim, o Tanjiro aprendeu a forma mais polida da respiração do sol. Existem 12 estilos que, se feitos em repetição e com uma boa técnica, criarão um 13º estilo. Respiração da água. Pasmem, essa respiração aqui simula a água? Ao respirar, os movimentos dos usuários vão ser como o fluxo dela, flexíveis e adaptáveis. Os ataques podem ter a força gigantesca de uma grande onda ou ainda concentrados como um jato de água, permitindo que sejam realizados em forma diária ou que sejam ataques concentrados em um único ponto. Para simplificar, é só lembrar daquela frase do Bruce Lee, que ele diz que quando posta no copo, a água se torna o copo. Isso porque ela não tem uma forma definida. Ela foi criada por Iorichi e direcionada para aqueles que não conseguiam dominar o sol.
Ela é a forma mais comum no corpo dos caçadores de demônios, já que ela é a forma mais fácil de ser aprendida. Ela tem 11 formas, mas essa 11ª é criação direta de Gyu Tomioka. Existem usuários notáveis dela, como o próprio Gyu, o seu mestre e antecessor Hashira Sakonji Urokodaki e o Tanjiro. Respiração da Lua. Essa é a forma derivada e quase antagônica ao estilo do Sol. Esse estilo envolve movimentos normais, mas com variedades de esgrimas que são rápidos e extremamente fortes, sempre em formatos parecidos com uma lua crescente. Michikatsu Tsugikuni, o então Lua Superior 1, Kokushibo, foi incapaz de aprender o estilo solar de seu irmão gêmeo. Michikatsu então, com aquela dor de cotovelo, ele foi lá e criou o estilo da Lua. Ao se tornar um Oni, ele tornou essa forma de respiração em um poder demoníaco, já que ele a modificou através da arte demoníaca de sangue. E com essa alteração feita pelo sangue e pelos séculos de treinamento de Michikatsu, ele passou a criar dezenas, se não centenas de lâminas de luas crescentes a partir da sua katana. E tudo isso é usado com as 16 formas que o Kokushibo criou ao passar dos longos séculos. Essa respiração, nas mãos de Kokushibo, é possivelmente o segundo estilo mais letal de Demon Slayer. Respiração da chama. Replicando o jeito que o fogo queima, essa respiração envolve golpes queimantes, e que normalmente são usados em uma posição de luta alta. O Iorichi criou essa respiração para o ancestral Rengoku que não havia conseguido dominar o sol. Então, a partir daí, a família Rengoku foi a guardiã das artes desse estilo, sendo passados de geração para geração. Os usuários notáveis dela são o Shinjuro e o Kyujuro, sendo os dois pai e filho e antigo Hashiras. A Mitsuri Kanroji também sabe o basicão dela. E assim como a da Lua, essa respiração possui algumas formas, mas nem todas elas foram mostradas. A respiração da chama possui 9 formas. Respiração do trovão. Fazendo jus ao nome, essa variação do sol de Iorichi é um estilo rápido que foca no uso de uma velocidade ofuscante que é usado para executar o inimigo em instantes. O Zenitsu diz que essa respiração concentra força nos membros inferiores do usuário, acelerando a produção muscular e sanguínea das pernas. É uma habilidade tão intensa que o ar vibra com uma mínima fungada do usuário, além de causar os sons estrondeantes do trovão com cada movimento feito. Ela é bem semelhante e quem sabe inspirada em um estilo real de espadaria, o Yaijutsu. Existem 3 usuários notáveis dela, o Jigoro Kuwajima e seus alunos Zenitsu e Kaigaku. Ironicamente, o Kaigaku usa todas as suas formas, tirando a 1ª e 7ª forma, sendo essa última uma criação de Zenitsu. Já o Zenitsu, ele usa só a 1ª e a 7ª forma. Depois que o Kaigaku se tornou a Lua Superior 6, ele aprimorou ainda mais essa respiração com a arte demoníaca de sangue. Ele basicamente pode manipular a eletricidade ao produzir raios obscuros vindos de seu sangue. E com esses ataques, ele rasga e ao mesmo tempo ele queima o corpo do alvo, aumentando em muito a sua letalidade. Ela possui 7 formas, mas a 1ª tem 3 outras extensões. Respiração da pedra. Outra respiração filha da do Sol e criada por Iorichi para um de seus discípulos, essa tem como usuário conhecido o Hashira mais forte, o Gyomei Himejima. O Gyomei usa ela através de um mangual e de um machado, enquanto que o primeiro usuário dela a utilizava com uma arma grande parecida com uma Kusarigama, o que dá a entender que ela não pode ser usada em katanas Nichirin normais. Talvez porque, como esse estilo é muito bruto, a Nichirin normal não ia aguentar o impacto dos golpes e ia acabar quebrando, talvez seja isso. E por simular os movimentos da terra e de pedras, ela é extremamente brutal. A maioria, se não todas as técnicas e formas conhecidas, utilizam o solo sob o usuário e os vastos arredores para gerar ataques poderosos que se especializam tanto no ataque quanto na defesa. Ela teve 5 de suas formas mostradas por Gyomei em sua luta contra o Kokushibo. Respiração do vento. Outra das 5 respirações filhas da respiração do sol, a respiração do vento, é o estilo que encarna a força da ventania. Essa respiração basicamente simula e imita os fluxos de ventos presentes em redemoinhos, torrentes de ar e outros fenômenos relacionados. Essa respiração deve ser a mais letal de todas, isso analisando sem levar em conta o usuário ou as respirações da Lua e do Sol. Isso porque ela é basicamente apenas ofensividade. São ataques em rotação que geram ondas de vento formadas pelo ar ao redor de quem a usa, criando ataques ainda mais afiados que das outras respirações. Esse estilo é bem semelhante a uma espadaria real, o Jigen Ryu, que é uma modalidade de artes marciais que é tradicional lá no Japão. Os usuários conhecidos dessa respiração é a antiga dupla dinâmica de Sanemi e Masashika. Existem 9 formas mostradas que foram usadas por Sanemi na sua luta contra o Kokushibo. Respiração da flor.
Essa respiração é uma das relacionadas com a própria respiração da água. Esse estilo ele leva o usuário a golpear, simulando o comportamento da flora, como plantas e flores, o que resulta em ataques bem ornamentais e bem graciosos, sendo um estilo visualmente elegante, mas com danos bárbaros. Nesse estilo, a agilidade é o atributo mais aplicado, junto, é claro, com um uso mais forte da visão, o que melhora e muito esse sentido, mas também pode ter como custo a própria visão do usuário. Os usuários conhecidos dessa respiração são as irmãs caçadoras, a mais velha Kanai e a caçula Kanal. Ela tem aproximadamente 7 técnicas, mas só 5 são conhecidas. Respiração da serpente. Assim como a da flor, a respiração da serpente é um dos 3 estilos diretamente derivados da respiração da água. Ela foi criada pelo Hashira da serpente, o Obanai Guru, e é utilizada na katana Nichirin torcida dele, pois as suas curvas fazem alusão ao corpo e movimento de uma cobra, que basicamente é o centro da coisa. Essa respiração simula e imita os movimentos de uma serpente, chegando até mesmo a torcer e dobrar a própria espada. Os ataques são bem complicados de se defender, porque o movimento deles vão em zigue-zague. Assim, cada golpe não vai ter uma trajetória bonitinha e definida. O único usuário mesmo é o Obanai, e ele demonstrou pra gente 5 formas dela em seus combates contra o Muzan e contra a Nakimi. Respiração do inseto. Para completar os 3 estilos que possuem como base a respiração da água, vem a respiração do inseto, que no caso é derivada da respiração da água por tabela, porque na verdade ela se deriva da respiração da flor. Essa respiração simula os ataques dos insetos, ou seja, suas picadas e outros golpes letais. Os golpes dessa respiração normalmente buscam apenas empurrar, esfaquear e causar cortes superficiais. Isso porque esses inúmeros golpes, mesmo não sendo diretamente fatais, eles irão aplicar no alvo o veneno de glicínia da usuária, que é a Shinobu Kocho no caso, a criadora dessa respiração e a terceira irmã das outras caçadoras da respiração da flor. A Shinobu é fraquinha, ela mal consegue decapitar um Oni, então esse estilo foi adaptado para ela mais ferroar como um inseto do que cortar como uma espadachim. Tudo isso para ela conseguir propagar o seu veneno no corpo do oponente. E só a Shinobu usa essa respiração. Ela mostrou pra gente 4 formas em suas lutas contra a filha Oni Aracnídea e o Lua Superior 2, o Doma. Respiração do amor. Vocês já devem ter notado que essas respirações mais diferentonas são todas derivadas de outras maiores. A do amor, que falaremos agora, é derivada da respiração das chamas, porque a sua criadora, a Pilar do Amor, foi aluna de Kyojuro Rengoku, o antigo Pilar do Fogo. Nesse processo, ela acabou aprendendo a respiração das chamas, mas por não se adaptar muito bem, ela alterou esse estilo primário e criou a sua respiração do amor. A Mitsuri usa essa respiração através de uma katana que é tão fina e flexível que é basicamente um chicote. Então ela aplica aquela sua força fora do comum com chicotadas ágeis e bem flexíveis. A Mitsuri é a única que usa essa respiração, isso porque na verdade somente ela pode usar, já que esse estilo é totalmente adaptado para o seu maior volume muscular. Ela tem 6 formas, mas só 5 são conhecidas. Respiração do som. A respiração do som é vinda da respiração do trovão, mas não se sabe se o seu usuário e criador, o Tengen Uzui, se ele pode usar a própria respiração do trovão. Esse estilo é bem diferente, pois ele imita o som e seu volume desorientador. Os golpes são explosivos e rápidos, parecidos com o som se propagando. E tudo isso é equilibrado com a forte audição de Tengen. A sua técnica é organizada em algo que ele chama de partitura musical, que é basicamente o Tengen usando a sua audição, que é acima dos níveis humanos, para ler a movimentação do inimigo. Ele separa cada mínimo movimento e analisa cada ação que ele representa. Com isso, ele pode localizar aberturas na guarda e ataques do inimigo ao analisar o seu suposto ritmo de movimento. O Tengen usa essa respiração com seus cutelos e kusarigamas Nichirins e com suas bombas anti-onis, que podem danificar até mesmo os Kizukis. É dito que o dano explosivo dessa respiração também vem dos cutelos, que aparentemente havia matado todos que o Tengen havia enfrentado até então. Isso até o combate contra a Lua Superior 6. Respiração da besta. Outra derivada da respiração do vento, mas ainda bem distante, é a respiração da besta, que foi criada e usada por Inosuke Hashibira. Esse estilo foi criado pela sobrevivência de Inosuke nas montanhas, repetindo e simulando os ataques imprevisíveis da irracionalidade e bestialidade animal. Mas isso não se aplica apenas nos ataques das espadas, mas também nos sentidos e na deslocação de Inosuke. Mesmo que seja um estilo com golpes simples, a selvageria de Inosuke aplica força, velocidade e imprevisibilidade, o que dificulta e muito uma defesa contra seus ataques.
Essa respiração muito provavelmente só pode ser usada com duas Nichirins e com sentidos gerais bem aguçados, como acontece com o próprio Inosuke. Ela possui 10 técnicas que foram mostradas pelo Inosuke em suas lutas, com uma especificamente improvisada na luta contra o Doma. Respiração da névoa. Outra derivação mais próxima da respiração do vento é a respiração da névoa. Simulando o mistério da ocultação de uma névoa, os golpes ágeis do usuário funcionam como se o inimigo estivesse lutando na névoa, pois todos os golpes dessa respiração consistem em usar ataques rápidos e movimentos ocultos. Tudo isso para confundir e desorientar o adversário, o que dificulta para ele acompanhar os movimentos do espadachim do estilo da névoa. E o único usuário conhecido e Hashira da névoa Muichiro Tokito, provavelmente ele usa suas roupas de forma mais alargada, justamente para camuflar e aumentar o efeito da névoa da respiração. Isso é um chute, mas quem sabe, né? O Muichiro, em suas lutas contra o Gyoko, contra o Muzan e o Lua Superior 1 Kokushibo, ele demonstrou pra gente 6 formas dessa respiração, com uma 7ª criada pelo próprio Muichiro. Concentração total e concentração total constante. Essas duas são técnicas de respiração gerais entre os caçadores, mas ainda importantes. Então, vamos falar sobre cada uma delas. Começando pela concentração total normal, ela é uma inalação máxima de oxigênio com uma certa técnica de respiração, o que aumenta os atributos físicos e mentais do usuário, além de auxiliar na coagulação de feridas letais e retardamento de envenenamento pela corrente sanguínea. Já a concentração total constante é uma técnica contínua, ou seja, ela é usada a todo momento. Os melhores usuários dela, que são os Hashiras, podem manter essa respiração até enquanto estão dormindo. E para dominar essa respiração não é nada fácil não. Ela tem um treinamento intensivo e bem complicado, que envolve respirar com força o suficiente para estourar algumas cabaças rígidas e cada vez maiores. Essa técnica garante um aumento enorme nos atributos físicos, mesmo quando comparado aos usuários normais da concentração total. E aí? Pegou a explicação de todas essas respirações? Espero que sim. O Ultra Nerd praticamente mastigou para vocês, então só vão sair daqui depois de estarem profissionais nos poderes de Demon Slayer. Vão tentando respirar aí e nos falem se vocês conseguiram cortar como a queimação do fogo ou atacar como a ocultação como a da névoa. Vai lá e confie no seu potencial. Comenta aí, dê sugestões e acrescente ao nosso conteúdo. Isso é muito, mas muito importante aqui para o canal, galera. E é bom que não se esqueçam de deixar o like, hein? Senão não vai dar pra gente sustentar a nossa própria corporação de caçadores. Nos vemos no próximo vídeo e que o oxigênio esteja com você.